Todo bem procede de Deus. Cântico de romagem de Salomão. A palavra de Deus diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Santo Deus, soberano Pai, tua palavra foi lida, ó Deus, que teu Santo Espírito nos ilumine, ó Deus, e abra os corações, ó Pai, daqueles que ouvirão a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos falar hoje de como não desperdiçar a sua vida. Quanto você já investiu profundamente em algo, em um relacionamento que não deu certo? Seja numa empresa, seja em alguma coisa que não foi para frente. É difícil, não é? Pense como poderia ser pior você olhar para trás e ver que a vida toda sua foi desperdiçada. Esse salmo nos ensina como não desperdiçar a nossa vida. E estudando para esse salmo eu lembrei da música que foi regravada por Paulo Baruch, que diz assim: não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. E não temas, quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Como não desperdiçar a nossa vida? Ele foi escrito por Salomão. Salomão, autor de Eclesiastes, autor da maioria dos provérbios. E há semelhanças neste salmo com os escritos finais de Salomão. Nesse livro, Salomão concluiu repetidamente que muitas das coisas que são respeitadas, louvadas na nossa sociedade, elas não passam o quê? Na verdade, são inúteis. Não tem significado nenhum para trazer qualquer significado para as nossas vidas. Salomão usou repetidas vezes a frase: tudo não tem sentido, é vaidade de vaidade. Foi o livro que nós estudamos no acampamento, no carnaval. Mas o foco desse salmo, ele é o quê? Um pouco mais estreito, um pouco mais dinâmico. Não é um salmo de desespero, mas é um salmo de romagem, de esperança, de perspectiva. É um salmo que eles cantavam enquanto caminhavam para as festas anuais, para Jerusalém. Os povos de todas as tribos se reuniam em Jerusalém, e enquanto eles caminhavam, eles cantavam esses salmos, os cânticos de romagem. E esse é um deles. E esse salmo era como se fosse um credo, ensinava princípios fundamentais, o quê? Para as pessoas, princípios para governar as suas vidas. E o primeiro princípio que ele nos ensina aqui é construindo casas que duram. E o versículo 1, ele fala assim: como nós devemos construir casas significativas. E aí a origem da palavra casa pode ser tanto uma construção física, mas também uma família. E ele diz assim: se o Senhor não edificar, o verbo edificar, construir a casa, a família, em vão trabalham os que a edificam. Isso é, então, seja na sua obra, no seu dia a dia, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja realizando algo, se o Senhor não edificar, será em vão. É esse o primeiro princípio que esse salmo está nos ensinando. Vivemos em uma época que os pais tendem ao quê? A viver suas vidas em torno das atividades dos seus filhos. Nós queremos que os nossos filhos se envolvam em muitas coisas. Queremos que eles façam natação, aprendam inglês. A agenda deles está cheia de eventos.
Nós queremos e nós precisamos ir, precisamos levá-los, porque eles não vão sozinhos. E nós o que? Gostamos disso. Nós temos o tempo, dedicamos dinheiro, investimos. E nós queremos estar bem com os nossos filhos, porque senão nós vamos sentir o quê? Como maus pais. Ah, o senhor não vai me levar no futebol, o senhor não vai me levar na natação, não vai me levar aqui, não vai me levar ali. Nós vivemos uma geração que os pais vivem em função dos filhos. E nisso gastamos dinheiro, tempo, para fazer nossos filhos parecerem bons, para mantê-los ocupados, para educá-los. E queremos estar bem também com eles, queremos que eles vejam em nós o paizão que nós somos, a mãezona que nós somos. Esse salmo nos adverte o quê? Para nós não errarmos tentando o quê? Ser super pais, super mães, e deixarmos de fazer o que é certo por nossos filhos. Ele nos exorta o quê? A proporcionar aos nossos filhos o quê? Um relacionamento forte e saudável com Deus. Ou nosso tempo será o quê? Perdido. Nosso trabalho vai ser em vão. Porque se o Senhor não edificar a nossa família, em vão nós estamos trabalhando para isso. Vai ser em vão, irmãos. Muitas vezes nós tentamos construir as nossas famílias em muitas coisas. Uma boa escola, todos nós queremos que nossos filhos estudem em boas escolas. Para quê? Para que eles sejam, para que nós construamos o quê? Uma família de pessoas educadas. Nós queremos o quê? Que eles tenham um potencial financeiro. Queremos que as nossas famílias se sintam seguras financeiramente. Nós queremos o quê? Que eles tenham deleites, prazer, coisas boas. Então nós queremos que as nossas famílias passem por experiências boas. Nós queremos que eles sejam pessoas de linhagem, queremos que eles sejam bem relacionados, queremos que eles se casem com pessoas de linhagem, de nome, de dinheiro, de porte, ou tenham um sobrenome que irá abrir-lhes as portas. Aparência, né? Nós investimos na aparência dos nossos filhos. Nós gastamos dinheiro com roupa, nós gastamos dinheiro com estética, com salão, com muitas coisas, alguns até com cirurgia, estética. Essas coisas são louvadas pelo mundo, irmãos, mas são superficiais e eternamente sem sentido. Nossos filhos podem possuir todas essas coisas que eu citei e mencionei até agora e podem estar totalmente perdidos, eternamente. E continuar o quê? Procurando significado para a vida deles. Propósitos verdadeiros. Eles podem ter tudo e ainda desperdiçar a sua vida. O salmista diz que edificar sobre qualquer coisa que não seja a obra do Senhor é trabalhar em vão, é correr atrás do vento. Consequentemente, o primeiro passo para a gente edificar um lar é construir intencionalmente, isso é, com intenção, o nosso lar em Jesus Cristo. Às vezes nós pensamos o quê? Eu vou à igreja toda semana, eu participo das programações, eu estou lá regularmente, e eu falo em casa sobre confiar em Deus, e as coisas, as raízes espirituais vão crescer, vão se desenvolver em nossos filhos, por conta própria. Fazer isso, irmãos, é a mesma coisa que você falar assim, eu tenho um bom carro, é só a gente entrar dentro do bom carro, que nós teremos uma boas férias. Não é assim. Não será assim se você não planejar, se você não se dedicar, se você não se planejar estrutural, você não vai ter boas férias e a sua família também não vai ter a raiz bíblica necessária que ela precisa. Seus filhos não vão se enraizar no Deus, no Senhor, no dono da vida. E às vezes nós estamos tão preocupados com tantas outras coisas, com inglês, com isso, com aquilo, com a matemática, com música, com um monte de coisa. E muitas vezes esquecemos o principal, que é falar de Jesus, que é falar do Salvador, daquele que vai trazer eternamente o significado para a vida deles. É mais do que ajudar os nossos filhos
a se tornarem religiosos. Nosso objetivo deve ser apresentá-los ao Senhor de uma maneira íntima e pessoal, irmãos. Esse é o maior legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Pastor, como que nós vamos fazer isso? Por que nós estamos falando disso também? Nós estamos no mês de maio, um mês chamado Mês da Família. Então, os estudos de quarta-feira, os sermões estão voltados nesse aspecto. Porque na família, nós estamos pensando na família, e Deus deixou a base para que a gente siga. Mostre para eles, como que nós vamos fazer isso? Mostre para eles que servir ao Senhor é uma prioridade máxima na sua própria vida. Porque a gente ensina primeiro com o nosso exemplo. Primeiro com o exemplo. Se eu não sou exemplo para os meus filhos, como é que eu vou poder exigir quando ele tiver a idade da razão, quando ele começar a entender as coisas, como é que eu vou poder exigir alguma coisa dele? Que ele permaneça na fé, que ele permaneça em Cristo? Nossos filhos precisam ver a influência de Cristo em nossas vidas, na maneira como nós usamos o nosso tempo e pela prioridade que damos a ele. Eles precisam ver os seus valores refletidos na nossa casa. A maneira como nós falamos, a maneira como nós tratamos as nossas esposas, os nossos maridos. Eles precisam ver isso. Pela maneira como nós discutimos assuntos do dia a dia, pela maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, a mordomia do nosso dinheiro. Devemos ensiná-los a colocar Deus em primeiro lugar e, em seu tempo, com adoração, o grupo de jovens da nossa igreja, né, tem trabalhado muito nisso, né, tem trabalhado, encorajado os jovens a se dedicar a Cristo, a se dedicar a Deus, a leitura da Bíblia, a oração. Devemos ensiná-lo que doar é o quê? Nada mais do que dar um pouco daquilo que Deus nos deu, porque tudo vem de Deus. Tudo vem dele. E talvez você não entendeu isso ainda. Você está correndo atrás do vento. E o dinheiro nunca vai ser suficiente, porque você vai correr atrás dele para sempre. E nunca vai saciar. Nunca vai ser. Você nunca vai ter suficiente. Porque você não entendeu que tudo vem de Deus. Tudo vem dele. Seu filho precisa entender isso. Mas vai ser difícil. Se o pai e a mãe não entendeu, como é que o filho vai entender? Tá? Nós precisamos mostrar que o foco para eles não é só se divertir, e o nosso grupo de jovens tem feito isso, mas ajudar eles a pensar biblicamente sobre todas as coisas da vida. Deixar essa responsabilidade ao acaso seria o quê? Deixar o seu filho em um shopping lotado, em uma cidade grande, e esperar que ele encontre o caminho para ir embora. É isso. Imagina você em São Paulo, num shopping grande, lotado, você... Tchau, vai embora, esperar que ele volte para casa. Dificilmente, tá? Ele vai encontrar o caminho. O segundo princípio que esse salmo nos dá é o privilégio da família. Eu vou inverter um pouquinho a ordem, mas nós vamos tratar todo o texto. Nós vamos para o final do salmo, né, nós veremos o salmista dirigindo o que... para casa o mesmo ponto ao afirmar a importância da confiança que nos foi dada em nossos filhos. Versículo 3 a 5 diz assim: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Filhos são bênçãos, irmãos. Filhos são bênçãos de Deus na nossa vida. E aqui ele trata como flechas. Nunca devemos esquecer que os nossos filhos são essas bênçãos que o Senhor nos deu. O Senhor nos proporcionou. Algo que Deus confia a nós, os seus cuidados. Como pais, devemos ver os nossos filhos como alguém que nos foi confiado. Por exemplo, quando você se sente... como que você se sente quando um amigo, uma amiga, uma irmã, alguém, um filho, mãe, pai, meu irmão, minha irmã, você poderia cuidar do meu filho? Eu preciso fazer tal coisa e
preciso deixar meu filho com vocês. No encontro de casal que nós teremos dia 17 de junho, vai ter alguém para cuidar dos seus filhos. Já arrumamos, tá? Nós teremos pessoas cuidando dos seus filhos aqui na igreja, para que os pais possam participar. Vocês vão confiar o filho de vocês para ir a Isa, para a Karina, para as outras mulheres que estarão cuidando deles? Olha a responsabilidade que elas terão. Os filhos dos outros estão nas nossas mãos. Elas vão fazer de tudo para que ninguém se machuque. Elas vão fazer de tudo para que eles se sintam bem, para que eles fiquem bem. Esse é o cuidado quando alguém pede para a gente cuidar de um filho que não é nosso. A gente vai tentar proporcionar a melhor experiência possível para eles. Nós vamos, da mesma forma, Deus nos confiou os filhos e devemos o quê? Valorizá-los, trabalhar para guiá-los corretamente. Essa ideia de crianças serem como flechas na mão do guerreiro, ela é útil. Olha que o pastor Charles Swindoll diz. Um guerreiro em batalha não para fazer as flechas, nem as ignora, ele as usa. Ele os direciona para um alvo. Um pai responsável pela direção de seus filhos, uma criança como uma flecha, é incapaz de se dirigir. É responsabilidade básica dos pais dirigir a vida de seus filhos. Nós estamos louvando os pais que trazem seus filhos na escola dominical. Por quê? Porque é que eles têm aprendido da palavra de Deus. Eles não virão sozinhos se vocês não trouxerem. Não tem como eles vir. Eles são as flechas que você vai direcionar para o alvo que eles devem atingir. E mesmo assim não é certeza que eles vão atingir o alvo e que quando eles crescerem eles vão permanecer. Mas a Bíblia tem nos ensinado. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velha, não se desviará dele. Então o objetivo da nossa paternidade, da nossa vida, da nossa família, é direcionar essas flechas que Deus colocou, confiou na nossa vida, colocou nas nossas mãos. É confiar, direcionar, enquanto nós podemos. Nós temos um caminho a perseguir. E temos que ser intencional. O que elas estão vendo dentro de casa? Como é que tem sido o meu comportamento? Como é que tem sido a minha vida? Como eu estou refletindo o Cristo que eu quero que elas creiam e vejam? Eu estou sendo intencional dentro de casa? Ou eu ponho só a roupa de ver Deus e dentro de casa é outra história? Cuida da sua vida, pastor, que eu cuido da minha. Tem gente que faz isso. Vive uma vida de aparências. Esse versículo de Provérbios, ele nos lembra que o caminho que uma pessoa toma quando adulta foi muito influenciado pelo que ele recebeu quando criança. Como ele foi treinado. Em outras palavras, se não ensinarmos nossos filhos, o que significa? Que creem em Cristo pela palavra, pelo exemplo de nossa própria vida. Não devemos nos surpreender que eles tenham pouca ou nenhuma fé quando adultos, se nós não ensinarmos eles. Ah, pastor, mas Deus não nos deu filhos. Nem todos vão ter filhos, é verdade. Deus vai te dar sobrinhos, vai te dar filhos de oração, vai te dar crianças que amam você, que você ama elas. Seja um instrumento de Deus na vida das crianças que Deus colocar na sua vida. Seja um instrumento de Deus na vida das crianças, dos filhos, dos sobrinhos, dos dindos, né? A gente não tem padrinho e madrinha aqui na igreja presbiteriana, mas nós temos sim crianças nas quais nós estimamos muito e amamos elas. Vamos ser o quê? Instrumentos de Deus para essas crianças, tá? Tem mães solos, mães que criam sem os pais. Nós, como homens da igreja, nós podemos ser exemplos de homens para essas crianças que os pais estão longe. Eles têm que ver o exemplo, o caráter de Cristo nas nossas vidas, a maneira como a gente trata as pessoas, o respeito. A gente vai ter oportunidade. Então, expanda um pouquinho quando eu digo filhos, eu estou falando das crianças que Deus coloca aos nossos cuidados. Não quero que você se sinta culpado também, pai e mãe.
né? Não é isso, não quero te colocar um peso que não sobrecarregá-lo. Eu quero encorajá-lo, eu quero encorajá-lo a começar se você não começou. Porque não é o seu argumento, a sua retórica que vai convencer você, a seu filho, a mudar de ideia, mas é o Espírito Santo. Então pregue o Evangelho para eles, ensine a palavra para eles. É o Espírito que vai convencê-lo e convertê-lo, se ele está num mau caminho ou não. Não é você, nem a sua boa retórica ou não. O treinamento envolve o quê? Desenvolver um apetite espiritual neles, né? E também ajudá-los a romper com tendências pecaminosas, que fazem o quê? Parte de todos nós, de todas as nossas vidas. Isso não será o mesmo para todas as crianças. Cada criança tem uma personalidade diferente. Então, filhos, vocês que estão aí, não é que a mamãe gosta mais de um, gosta mais de outro. Não é isso. Mamãe tem que dar mais cuidado para um e menos cuidado para o outro, porque um exige mais cuidado com o outro, mais atenção que o outro. Não é que ela ama mais um, ama menos o outro. Um vai dar mais trabalho, a mãe vai ter que dar atenção dobrada para não perder aquele filho. E se você tem esse ressentimento, falar assim, quando eu cresci, minha mãe dava mais atenção para o meu irmão, para minha irmã, não sei o que tem e tal. Gente, é isso, personalidades diferentes exigem criação diferente, cada um é único, são filhos únicos e com uma personalidade única, são diferentes, eles vão exigir criações diferentes e cuidado e metodologia diferentes, não são iguais, entenda isso. E nós temos visto isso nos discipulados às terças-feiras. E eles são pecadores miseráveis. Pecadorzinhos miseráveis, desde o pequenininho. Já são pecadores que precisam de pastoreio, de cuidado. Não há alegria maior do que crescermos na vida, em que nossos filhos, nossos netos, não há nada que proporcione maior conforto do que ter seus filhos por perto em um momento de crise. Conduzir bem os nossos filhos deve ser o quê? Uma de nossas prioridades. Seria uma tragédia chegar ao fim de nossas vidas e ver nossos filhos perdidos. E a terceira e última lição que esse texto nos ensina, construir vidas que duram. O salmista não se preocupa apenas com a família. É a base de toda a nossa sociedade, sim. Mas ele também está preocupado com a nossa abordagem na nossa vida de um modo geral. E aí ele fala o versículo 2. Se o Senhor, termina o versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É um paralelismo, um quiasmo esse salmo. Então ele usa vários paralelismos e contrapondo os pontos. Se não for o Senhor, vai acontecer tal coisa. Se não for o Senhor, tal coisa. E ele vai dando as respostas. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Por quê? Porque aos seus amados ele dá enquanto dormem. Nós vimos muito isso, claro, na vida de Esther, na vida de Mordecai, que Deus estava agindo mesmo quando eles não esperavam. Deus agia enquanto eles dormiam. Trata-se do foco da paixão das nossas vidas. A questão é simples. Se Deus não está em algo, isso não durará e não faz sentido. Existe um lema latino que diz assim, nisi dominus frusta. Ele vem das primeiras palavras deste salmo, que diz assim, sem o Senhor, frustração. É o lema da cidade de Edimburgo, na Escócia. Ele está no brasão da bandeira e nos documentos oficiais dessa cidade. Poderia estar ligado à vida de muitos que estão tentando viver a sua vida sem Deus. Sem o Senhor, frustração. Se a gente não apresentar Jesus para os nossos filhos, eles vão procurar sentido em outras coisas. E serão o quê? Frustrados. E nunca vão alcançar. Vão estar sempre buscando algo que faça sentido. E aí eles vão buscar em diversas coisas para tentar preencher um vazio que só Jesus pode preencher. Salomão nos adverte que se tentamos realizar grandes coisas, longe do Senhor, estamos desperdiçando as nossas vidas.
ganhar mais dinheiro, ter mais coisas, tentar proporcionar coisas que sejam boas para as nossas vidas, famílias. Essas coisas não vão poder te preencher significativamente, tá? Plenamente. Não estou falando que essas coisas são ruins. Podemos encontrar verdadeiro descanso e satisfação genuína somente no Senhor Jesus Cristo. Por que então você faz o que faz? Algumas pessoas dizem, preciso pagar as contas, pastor, tem um monte de boleto para pagar. Outros trabalham duro, eu preciso aproveitar a vida em algum momento, pastor. Essas coisas não são ruins, como eu disse, a menos que ela seja a principal razão da sua vida. Se você estiver buscando como principal razão da sua vida, você está correndo atrás do vento. O salmista questiona toda essa perspectiva, ele declara, só Deus traz segurança, somente Deus possibilita o deleite, o prazer, somente Deus atende às nossas necessidades e traz o quê? Contentamento, alegria, preenchimento. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Se você já leu alguns livros de gestão, alguns livros no começo, e não são os melhores livros de gestão, eles vão dizer para você que você tem que fazer mais coisas para conseguir mais. Os bons livros de gestão, eles vão ensinar de maneira diferente. Eles vão ensinar que você se torna mais produtivo fazendo não mais coisas, mas fazendo o quê? Coisas melhores, mais significativas. Isso é, nós precisamos muitas vezes enfrentar novos desafios e romper com desafios antigos. Isso é, cortar, parar com algumas coisas e enfrentar desafios novos. Os bons livros de gestão, como eu disse, vão te ensinar o quê? Que não é fazendo mais que você vai conseguir mais, mas fazendo melhor que você vai conseguir mais coisas. É uma escolha, e a escolha mais importante, mais significativa, que nós podemos deixar como legado para os nossos filhos é o quê? Edificar a nossa vida no Senhor. Paulo disse aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 23 a 24. Ele diz assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o teu coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa de herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Nós estamos fazendo para Ele, para o Senhor. É claro que temos de fazer o nosso trabalho, mas nós não podemos permitir que eles tomem conta das nossas vidas. Uma equipe de demolição, irmãos, ela pode acabar com algo que, em poucas horas ou dias, com algo que demorou meses ou anos para ser construído. Um incêndio pode acabar em alguns minutos o que levou uma vida inteira para ser construído. Uma criança brincando pode destruir algo valiosíssimo que você guardou por uma vida toda. Uma célula cancerígena pode acabar com a sua saúde de uma hora para outra. Uma placa na sua artéria pode te levar a um infarto, a um AVC, e você perder a sua vida. Um motorista imprudente pode incapacitá-lo para o resto da sua vida. Uma crise financeira pode acabar com todas as economias da sua velhice, da sua aposentadoria. A vida é frágil. Todas as coisas que tendemos a confiar e ansiar aqui nesse mundo são temporárias. Salomão tinha tudo. Salomão, o autor desse salmo, ele teve tudo. Ele se deleitou com mulheres, ele tinha dinheiro, ele tinha riqueza, ele teve tudo que você pode imaginar nessa terra, ele teve. Ele viveu uma vida distante de Deus em alguns momentos. E ele chegou ao fim da sua vida reflexivo. Ele percebeu que ele ia morrer e deixar tudo para trás. E quando tudo estiver dito e feito, Deus não vai olhar para o seu currículo. Deus não vai ver se o seu currículo era bom ou não. Deus não vai olhar para as suas declarações de imposto de renda para saber se você ganhava muito ou pouco. Deus não vai. Ele não vai se impressionar com o número de curtidas que você tem no Instagram ou o número de amigos que você tem no Facebook. Deus não está preocupado com isso.
Ele não vai perguntar se nós nos divertimos. A única coisa que vai importar é o quê? É o nosso coração. Como nós investimos a nossa vida. Paulo diz em 1 Coríntios também, na primeira carta, no capítulo 3, de 12 a 15, ele diz assim: contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Nós sabemos que a salvação é pela graça, irmãos. E muitas vezes, você está construindo, você tem fé, você crê que Jesus salvou a sua vida da morte eterna, mas você está vivendo ainda longe de Deus, está construindo sobre o feno, sobre a palha, e você vai entrar no céu chamuscado. É isso que esse texto está falando. Você não vai perder sua salvação. Você vai entrar chamuscado. Você vai entrar forjado pelo próprio Deus. As suas obras vão revelar. Suas obras vão revelar. Esse é um salmo que aborda uma questão vital, de importância. E os esforços de sua vida revelarão sem sentido no final dela? Você está desperdiçando o tempo que foi lhe dado construindo uma vida com madeira, feno, palha? Há significado eterno o que você está fazendo ou não? Você está correndo rápido na direção errada? Em termos de sua família, você está preparando seus filhos para serem populares ou está preparando eles para a eternidade? Você está exortando-os a se comprometerem com os esportes, atividades acadêmicas, mas não se empenha nas áreas do relacionamento com Deus? Você está treinando-os em piedade ou está apenas esperando o melhor quando se trata de questões da fé? No final da sua obra magna, Salomão concluiu com essas questões, com essas palavras: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Salomão aprendeu e Jesus afirmou que se você quer evitar desperdiçar a sua vida, então você precisa o quê? Buscar, em primeiro lugar, o quê? O seu reino e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Essa é uma promessa que Deus faz para nós. O próprio Cristo: busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. As demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. Vai ser acrescentada. E se você fizer isso, você nunca vai se arrepender. E quando chegar o fim, e vai chegar, irmãos, o fim vai chegar, você saberá que investiu os anos que lhe foram dados em algo que, pela graça de Deus, durará a eternidade. Aonde você está investindo a sua vida? Aonde você tem gasto o seu tempo, seu dinheiro, seus valores? Esse salmo nos ensina a não desperdiçar as nossas vidas. Pense nisso, reflita nisso. Que Deus nos abençoe, irmãos.